Glória a Deus. Eu estou aqui mais uma vez para compartilharmos juntos uma palavra do Senhor. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Essa madrugada estava dando uma pesquisada aqui em dois grupos e eu fiz algumas anotações aqui. O Espírito Santo, Ele me instruiu a escrever isso. Então eu gostaria de estar aqui compartilhando. Irmãos, o que o mundo vive hoje é muito triste. A igreja de Cristo, ela é formada pela família. O cristianismo, ele é formado pela igreja. A igreja é formada pela família. Mas por que eles tentam acabar tanto com o cristianismo? Porque o cristianismo, ele é um princípio de Deus, de regras. Ele é um princípio onde as coisas elas estão em ordem. Então, desde os primórdios, a igreja, o cristianismo, ele é perseguido. No princípio, o que acontecia? No princípio, eles matavam cristãos. No princípio, antes das mortes dos cristãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu, ele ressuscitou, disseram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então inventaram essa mentira, tentando desfazer assim o cristianismo, dissolvê-lo. Mas o cristianismo ele se espalhou de uma tal forma que até hoje se faz discípulo no nome de Jesus Cristo. Então depois começa a se matar cristãos e morre cristãos, e eles viram que não tinha jeito também, que quanto mais matavam, mais nasciam cristãos. Por exemplo, na arena, no Coliseu, quando eles jogavam cristãos para serem mortos por leões ali, por gladiadores, o que acontecia? As pessoas, a história diz que as pessoas na arena, nas arquibancadas, vendo aquilo, só de ver se convertiam, vendo a fé daquelas pessoas. Mas hoje, como que eles tentam acabar com o cristianismo? Eles tentam acabar com o cristianismo dessa forma. Para se acabar com o cristianismo nos dias de hoje, é preciso acabar com a igreja, porque não tem como acabar com o cristianismo. Então eles fazem o quê? Vamos acabar com a igreja. Esses dois grupos, eles seguem uma agenda, o grupo comunista e o grupo marxista, que vem de Gente, esqueci o nome agora, de Karl Marx, isso, lembrei, Karl Marx. É o grupo marxista, da agenda marxista. Então, como acabar com o cristianismo? Para acabar com o cristianismo, tem que acabar com a igreja. Mas como eles não conseguem acabar com o cristianismo de uma vez, então eles vão bater na igreja, tentar acabar com a igreja. E a igreja é formada pelas famílias. É um princípio que Deus estabeleceu, a família. Porque acabando com a família, se acaba com a igreja. E como acabar com a família? É a base, a família é a base da sociedade. Então, como acabar com a família? Acabando com a sexualidade, torcendo a sexualidade. Quando se mexe na sexualidade, se tira a questão patriarcal, ou seja, a figura paterna. Por que existe muito homossexualismo hoje? Mais de 90%, se você fazer uma entrevista entre os homossexuais, mais de 90% dos homossexuais, eles não têm a figura paterna dentro de suas casas. Isso é pesquisa. Por quê? Porque na verdade ou o pai abandonou, ou o pai arrumou outra mulher, arrumou outro casamento. Então o sistema, nós sabemos que o sistema midiático, o sistema de mídia, ele é controlado por uma cúpula de pessoas que têm muito dinheiro. Globo, SBT, Record, todas as redes de televisão, elas são influenciadas. Por isso que nem tudo que você vê de informação é o correto, que muitas das vezes eles manipulam as massas. Por exemplo, quando você assiste a Globo, que você está vendo aquelas novelas que você acha que é bonito, ali a mulher traindo o homem traindo a mulher, as crianças com 9 anos já namorando, 8 anos. Irmãos, isso tudo aí é o diabo furioso com a família, querendo destruir a família. A Bíblia já diz tudo: o mundo jaz no maligno. E como esses dois grupos, eles trabalham, eles têm que cumprir uma agenda.
E a agenda que eles têm que cumprir é o seguinte, é torcer a família. Por que que existe o feminismo? Por que que existe o homossexualismo? Por que que existe a tentativa de deturpação da sexualidade das crianças, como o MEC queria criar aquele livrinho, onde ensina que a criança ela tem que se autoconhecer? E isso é um absurdo, porque a criança de 1 até os 6 anos, 7 anos, ela tem formação de caráter. Aliás, ela tem formação de personalidade. Então, se você estimula ela a algo, ela vai ter a sua sexualidade torcida. E é tudo que esse sistema ele quer fazer, ele quer destruir a família, ele quer acabar com a família. Nunca se houve tantos divórcios como nos dias de hoje. Então, eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia, por exemplo, o feminismo, ele ensina o quê? Ele ensina que a mulher não deve ficar sujeita ao marido. A mulher tem que trabalhar, lógico, a mulher, se ela quiser ajudar o marido, ela trabalha. Mas hoje o que que o feminismo ele ensina? Não, a mulher tem que trabalhar para ela ser independente. Uma vez ela sendo independente, eles ensinam que a mulher agora ela não depende do marido. Ou seja, muitas mulheres aderiram o feminismo para desobedecerem aos seus maridos. Mas o que que a Bíblia diz sobre isso? Efésios 5, 22, 25, olha o que que diz. Ó, o que que Deus diz? Ó, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Tá vendo? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, obedeçam os seus maridos. Não é na questão de obedecer para que o homem seja ali uma espécie de carrasco em cima da mulher. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É uma questão de ordem. Por quê? Porque ele vai explicar. Ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. No versículo 28, diz assim, ó, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Versículo 33 diz assim, ó, não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então perceba que no versículo 24 diz assim, ó, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então é a submissão. A Bíblia diz que Sara era sujeita a Abraão. Vamos aqui em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 1, para a gente ver o que fala também sobre a mulher. Porque se o feminismo ele ensina a desrespeitar o marido, a ser uma mulher ali independente, que não depende do marido, que ela tem que bater de frente com o marido, Deus ele manda ser sujeita. Aqui no Provérbios 14, 1 diz assim, ó, a mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia que edifica sua casa é aquela que está sujeita ao seu marido. É aquela que anda em conformidade com a palavra de Deus. É aquela que, assim como Cristo ele é o cabeça da igreja, o homem ele é o cabeça da mulher, ele é o cabeça da casa. O que tem de mulher querendo cantar de galo, ser homem dentro de casa, não é brincadeira. É por isso que os casamentos não dão certo. O meu casamento, graças a Deus, é uma bênção de Deus. Mas diz assim, ó, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou seja, derruba. Aquela que é insensata é aquela que adere o feminismo. Amém, irmãos? Agora você entende o porquê que existe a tentação, porquê que existe a tentativa de deturpação da sexualidade das crianças? Vamos ler aqui em Efésios 6, versículo 1 ao 3, porque aqui nesse Efésios, do capítulo 5 para frente, ele dá conselhos, ele exorta como a família deve viver, deve conviver. Olha aqui, ó, Efésios 6, 1 ao 3, ó, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa, a Bíblia diz que é honrar pai e mãe. Para quê? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Por que tem muitos filhos que morrem cedo? Porque não honra pai e mãe. Quando o pai e a mãe dizem, não faz isso meu filho, não faz isso, ele vai, dá errado. Porque aqui está dizendo, ó, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. O filho que obedece pai e mãe, ele tem longa vida na terra, mas aquele que desobedece é o que nós vemos aí hoje. Jovens morrendo com 16, 18, 20, não passa de 30. A maioria dos jovens rebeldes hoje não passa de 30.
Eu tive misericórdia, graças a Deus teve muita misericórdia de mim, assim como Ele tem dos demais que estão aí no mundo, mas só que chega um momento que o diabo pede a alma e não tem como mais. Vamos ler aqui também, em Provérbios 29:15, o que a Bíblia fala de filho. Eles ensinam muitas das vezes a criança a desobedecer o pai. Hoje tem um conselho tutelar, tem tudo isso. Não se pode mais ali corrigir o filho, que muitas das vezes o filho chama a polícia para o pai, essa coisa toda. Mas vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 29:15 e o 17. A vara e a disciplina dão sabedoria. Então, os pais de antigamente eles não estavam errados. Hoje não. Hoje não se pode dar umas varadinhas na criança porque não pode. Antigamente o filho chamava o pai e a mãe de senhor, hoje é você, hoje é uma falta de respeito total. Mas tudo isso é influência da mídia, tudo isso é influência social. Diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, ela vem envergonhar a sua mãe. É como eu vi lá no mercado outro dia, o caixa eletrônico e a criança metendo papel lá dentro do negócio lá, para atrapalhar o caixa eletrônico. E a mãe olhando, finge que nem vê, olha para um lado, olha para o outro, e finge que não está nem vendo. O que acontece com essa criança? Mas a criança entregue a si mesmo, ela vem a envergonhar a sua mãe. E a mãe fica toda envergonhada mesmo. Tem filho que manda a mãe tomar naquele lugar e fala aquele montão de palavrão. Por quê? Porque a criança entrega a si mesmo. Ou seja, não tem uma figura de uma autoridade dentro de casa. Porque a figura da autoridade dentro de casa é o pai e a mãe. Aí diz assim, no versículo 17: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ou seja, corrige o teu filho e ele te dará descanso. Por quê? Porque ali ele será uma pessoa obediente. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele. A palavra não está mandando espancar filho, mas ela está falando a vara e a disciplina dão sabedoria, ou seja, dá umas varadinhas de vez em quando, não mata não. Provérbios 13:24 fala o quê? Provérbios aqui 13:24 fala da seguinte forma, 13:24, o que retém a vara, ou seja, aquele que guarda a vara, que não corrige o seu filho com as varadinhas de vez em quando, o que retém a vara aborrece a seu filho, ou seja, ele odeia seu filho. Olha que forte, a Bíblia está dizendo que aquele que retém a vara, ele odeia seu filho, ou seja, uma pessoa que não corrige o seu filho hoje, que não dá umas palmadinhas nele, ele odeia o filho dele. Por quê? Eu sou muito grato à minha mãe, porque se eu não tivesse tomado umas varadinhas naquela época, talvez eu não teria o caráter que eu tenho hoje. Lógico que o diabo tentou torcer o meu caráter durante um tempo da minha vida, mas eu conheci a Deus e hoje aquelas varadas eu lembro que foi muito bom para mim, foi muito bom, não foi ruim não. A maioria das pessoas de caráter, elas vão falar isso. Então diz assim, o que retém a vara odeia seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Ou seja, se você ama seu filho, você disciplina ele. Como eu disse, observe bem, não para espancar filho, matar filho batendo, não é isso. Não é isso, eu sou contra isso também. A Bíblia é contra, não espancar filhos. O pai ele deve respeitar o seu filho, não chatear o seu filho, mas a disciplina ela vem de Deus. Então, agora, por que nos anos 2000 para cá, por que surgiu tanto homossexuais? Por que dos anos 2000 para trás não tinha tanto? Por quê? Será que é porque agora as pessoas saíram do guarda-roupa? Não. É porque tem que se cumprir-se uma agenda. Olha o que diz aqui, Romanos 1:26-27, o que Deus diz, Olha o que Deus diz, Romanos 1:26-27. Diz assim, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, ou seja, deixaram a relação íntima, o modo natural de suas relações íntimas por outro, ou seja, deixaram de casar com o homem agora para se juntar-se a mulheres, mulher com mulher. Aí ele diz também para o homem, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo a si mesmos a merecida punição do seu erro. Qual que é a merecida punição do seu erro? É a perdição, é perder a vida eterna. Tá vendo? Está escrito, e recebendo em si mesmo
a merecida punição do seu erro. Ou seja, Deus não estabeleceu o homossexualismo, não existe uma terceira figura. A Bíblia diz que lá em Gênesis, Deus criou macho e fêmea, não tem uma terceira opção. É o homem que inventa tudo que é para deturpar a palavra de Deus, essa agenda comunista, essa agenda marxista. Depois você pesquisa para você saber o que é isso. Não vai por mim se você pensa assim, ele não sabe o que ele está falando. Não, eu li de madrugada, eu procurei saber. São dois grupos terríveis. Aqui eu não estou falando de política, estou falando da palavra de Deus. Eu nem de política eu gosto, para te falar a verdade. Então, só para terminar, diz aqui, eu anotei para mim não esquecer, porque eu trabalho à noite, às vezes eu costumo esquecer. Agora você entende o porquê que é tão fácil se divorciar? Mateus 19:6. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus 19:6. Olha o que diz, o que o nosso Senhor Jesus ele diz, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Ele está falando quando o homem se junta à sua mulher. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Por que está tão fácil se divorciar? Volto aqui de novo no contexto para encerrar para essa conclusão. O que acontece? O diabo ele quer mexer na família. Abre os seus olhos, abre a sua mente. Ele quer mexer na sexualidade das pessoas. Ele quer desestruturar o casamento. Ele quer mexer, ele quer deturpar a sexualidade das crianças. Por quê? Porque as crianças são a base da sociedade. A criança de hoje vai ser o futuro homem de amanhã. A menina de hoje, a criancinha, a menininha, ela vai ser a futura mulher de amanhã. Então, quanto mais liberalismo, quanto mais as coisas forem liberadas, melhor para acabar com o cristianismo. Mas uma coisa eu creio, meus amados, antes que se acabe com o cristianismo, Jesus ele volta. Porque Jesus ele disse, para encerrar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que você tenha entendido e que ela seja edificante para a sua vida, no nome de Jesus.